Olá, queridos alunos! Futuro CPA 20, olha o resumão do 2. O 2 que passou a ser um módulo importantíssimo. Antes não era tão importante ter ética, não era tão importante compliance para a prova da Ambima, para a tua vida sempre foi. Agora passou a ter importância para as provas a partir de março de 2017, porque tem um peso maior tanto em prova, que nós esperamos aí, né, sei lá, umas 12 questões de prova, em média isso, mas também em conteúdo, entrando conteúdos novos, né? Então por isso ficou meio complicadinho, em tamanho extenso ficou assim, né? Mas tem algumas coisas que são bem fáceis, outras nem tanto. Vem comigo, olha o resumão, o que você precisa saber para a prova, importantíssimo desse edital, né? Do módulo 2, CPA 20, olha comigo, ó. Force, a diferença de Inside Trader versus Front Runner. Front Runner, Inside Trader, come on everybody, English now. O investidor de dentro. O investidor de dentro é aquele que detém uma informação e a usa em benefício próprio, ou de terceiros, ou de laranjas, ou de pomares. Esse é o Inside Trader. É o cara de dentro que usa informações privilegiadas. Ter informação privilegiada é crime? Não! Agora, usar em benefício próprio de terceiros? Sim! Como chama essa prática? Inside Trader. Front Runner. Frente. Runner, corre. O que é correr na frente? Um cara que trabalha numa escritóriozinho aí de investimento, cabelinho arrepiado, tal, recebeu, olha, eu quero comprar tantos milhões de ações e tal, beleza, nossa, milhões, é muito, vai valorizar, só um pouquinho, senhor, nosso sistema tá fora do ar, só um pouquinho, ele vai lá e corre na frente e compra as ações para ele. Num volume menor, porque ele é pobre. Aí, de memória e de espírito também. Aí ele fala, agora sim eu posso executar sua ordem. Aí ele executa do cliente depois, isso faz com que a ação suba, só que lembra que ele comprou mais barato? Que bacana! E ele revende na frente. Essa prática é a prática de front runner e também é ilegal. Olha que bacana, né? Então, saber essa diferença, isso é importante. Saber lá também toda a parte de controles internos ali, né? Dentro de controles internos, tem que dar uma lida ali, a maioria das coisas são meio óbvias, né? O banco tem que segregar algumas atividades para evitar conflitos de interesse, realmente vai ter áreas que vai ter conflitos de interesse, ao que conheça o seu cliente, o que você pode fazer sem conhecer o cliente? Praticamente nada, tudo tem que conhecer o cliente, você não pode abrir uma conta sem conhecer o cliente, você não pode fazer uma operação de câmbio sem conhecer o cliente, você não pode aceitar uma aplicação de fundo sem conhecer o cliente, então é algumas coisas bem óbvias, bem tranquilo ali, tanto essa parte de controles internos, como também a parte de API ali, né, análise de perfil do investidor. Dentro de controles internos, olha ali que é importante também, além da segregação, o banco fazer testes periódicos no seu sistema, tá tudo negritinho na apostila lá, bem tranquilo que você precisa ver, né, e o vídeo para complementar. A API, análise de perfil do investidor, também é bem óbvio, né, fazer investimento, eu tenho que fazer uma análise de perfil do investidor, fala assim, investidor fica de perfil, aí olha o investiu. Não, meu, é fazendo perguntas, é conhecendo o cara, é essa a ideia para poder, né, separar. Lembre-se, a API, ela não diz onde você deve aplicar, ela diz onde você não pode aplicar, é diferente, tá? Então o que a API faz é excluir fundos de acordo com o seu perfil. Se você tiver um perfil louco, ela não exclui nada, mas ela pode excluir bastante coisa e deixar para você só os fundos para cagão. Ó, além disso também é importante você saber a parte de lavagem de dinheiro, isso é bem importante. Lavar dinheiro cai na prova muito com exemplinhos, então a maioria das questões são fulaninho fez tal coisa, qual fase é? Toma cuidado, tem uma que eles colocam casa de câmbio que pode ser muito confuso, olha só. A Ambima pode vir perguntar para você falando o seguinte, ó. Um fulaninho foi lá e pegou um dinheiro sujo e foi lá na casa de câmbio e aplicou numa conta no exterior. Que fase é? Se ele pegar o dinheiro e aplicar numa conta, não importa se é no Brasil, se é fora do país, se é no paraíso fiscal, isso é colocação. Estou colocando dinheiro no sistema financeiro. Agora, tem uma outra questão que pode cair assim, ó. Dizendo, o cara pegou um dinheiro sujo, foi lá na casa de câmbio e fez um câmbio por uma moeda estrangeira. Se ele fez um câmbio, ele continua com o dinheiro na mão dele. Ele só fez uma troca. E aí o objetivo dele é dificultar o rastreamento contábil e não colocar no sistema financeiro, ocultação. Então lembre-se das fases, né? O COI, Comitê Olímpico Internacional, colocação, ocultação e integração.
É fácil se você lembrar que o COAF é o Conselho de Controle de Atividade Financeira, é o órgão máximo no combate à lavagem de dinheiro, COAF, colocação, ocultação. Tome cuidado que a ocultação pode aparecer com uma estratificação. Lembre-se que o combate à lavagem de dinheiro tem que ser mundial, países todos têm que ser um esforço internacional para o combate à lavagem de dinheiro. Lembre-se que quem responde é a diretoria do próprio banco, por isso que os arquivos e os documentos dos clientes têm que ser arquivados por no mínimo 5 anos, porque se não arquivar, quem vai responder é a diretoria que está sendo convivente com a lavagem de dinheiro. E lembra que isso dá cadeia, na teoria, 3 a 10 anos mais multa, sendo que a multa tem um teto de 20 milhões, sendo que essa 3 a 10 anos pode ser reduzido se o cara caguetar, ó, delação premiada, bacana, tá na moda, ele pode ter a pena reduzida. Legal? Lavagem de dinheiro, então é isso. Lembra daqueles gatilhos, né? Mais de 100 mil, obrigatório comunicação ao COAF, 10 mil ou mais. Se for suspeito, tem que comunicar dentro de um mês, comunicar ao COAF. Então isso é bem importante, fecha a lavagem de dinheiro. E entramos então em Behavior Finance, finança comportamental. Oh, a parte nova, a parte bacana e a parte confusa, porque envolve psicologia. E aí pode ser não tão lógico assim. Então lembre-se lá, né? Dentro de finanças comportamentais, as heurísticas que podem ser cobradas, né? São algumas, não é tudo, isso é muito mais amplo, né? Mas a prova escolheu algumas, vamos lá? A disponibilidade, a representatividade, a ancoragem, a aversão à perda e o efeito de estruturação, né? Isso aí. Esses são os casos que podem ser cobrados da sua prova. Lembrando que heurística, né? A heurística são os atalhos, né, mentais, é o que a gente chama de regra de bolsa, atalho mental. É quando o teu cérebro toma uma decisão sem analisar estatisticamente, sem pensar de forma racionalmente, pegando atalhos, ok? Disponibilidade está muito ligado à informação, como elas estão disponíveis, como você capta as informações, né? Aí envolve muito mídia. Numa questão de prova vai falar de mídia, vai falar que o cara leu no jornal, o cara viu na TV e ele tomou uma decisão com base nessa informação, ok? Então envolve a disponibilidade das informações. Nós estamos falando da simetria da informação aqui. Representatividade é o quanto isso está te representando, o quanto essa ação vivida ou vivenciada está representando a sua tomada de decisão. Lembra daquele exemplinho, cara, coroa e tal? Essa é a ideia de representatividade, tá? Então normalmente o erro na representatividade é você pegar uma amostra muito pequena e achar que essa amostra é a realidade, sendo que o correto era pegar uma amostra maior e ver realmente, tomar a decisão com base numa amostra maior. Então é quando você ignora a população e toma decisões com amostra pequenas, né? A ancoragem sempre tem número, é bem fácil. Em geral, né, vai ter, 99% das questões vão ter número. É o cara que viu uma ação que estava 20, ele comprou por 17 porque achou que estava 20, está custando 17, é porque está barato. É tomar decisão com base em números. Aversão à perda é aquela coisa que a dor da perda é maior do que o benefício do ganho. Então o cara tem que ganhar mais do que ele perde em números para se sentir feliz. Aí, professor, eu também. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Perder R$2 e ganhar 2 não tem o mesmo resultado. Apesar de matematicamente, estatisticamente ter, psicologicamente não tem. Eu preciso ganhar mais que 2 para poder compensar a perda de 2, o que não faz sentido, mas faz na psicologia. E o efeito de estruturação é aquele copo meio cheio, copo meio vazio. É dar a mesma informação de maneira diferente e mudar a decisão do cara, o que não deveria, porque a decisão deve ser a mesma se a informação é a mesma. Desde que eu escreva ela, né? Se eu dar um lado dou o bad news e dou o good news, tinha que ser a mesma decisão. Mas a gente sabe que se eu der good news, a chance do cara aceitar é muito maior do que dando o bad news, mesmo que o bad news está incluso na informação do good news, mas não está explícito. E aí nós fechamos então o módulo 2 e eu quero que você feche essas questões de cabeção, detone esse módulo, lembrando que a prova vem numa ordem, então essas aqui são o segundo bloco de assuntos que deve cair na sua prova. Bora? Bora então pro módulo 3? Come on, estamos prontos! Dá o play!